Olá, povo lindo e abençoado. Queridos, existe um assunto que gera muita curiosidade na maioria das pessoas, inclusive eu gosto muito também. Como funciona o reino sobrenatural? Como funcionam as coisas espirituais? Como elas acontecem? E é isso que o Senhor vai falar conosco agora, amém? Amados, o reino espiritual, ele é muito mais ativo e real do que esse mundo físico que nós vivemos aqui. Aleluia! E nós precisamos entender para saber usufruir no bom sentido do reino espiritual onde Jesus está, onde os anjos estão, porque existe também o império das trevas. Esse nós temos que rejeitar. Esse nós temos que conhecer, saber e repreender esse império que foi tomado à força. Mas existe um reino que eu sei que você está inserido dentro dele, que é o reino de Deus, e nós temos que nos aproximar, buscar conhecer, e é isso que Deus vai falar conosco agora. Amados, em 2 Reis, no capítulo 6, nos versículos que se seguem, está descrito claramente sobre esse reino, como é que ele funciona. Sabe que o profeta Eliseu, ele estava coagido, né? Ele estava cercado, a cidade onde ele estava cercada, porque ele tinha visões, revelações, e ele entregava, né, para o rei de Israel tudo, né, o que Deus falava com ele, para ele ser livrado, né, do exército da Síria. E aí existiam muitas guerras, e ali, ele, conforme ele ia falando, o rei de Israel, né, o povo de Israel, os guerreiros de Israel, iam sendo livrados. Sabe que Deus diz que para mim e para você é da mesma forma hoje? Deus vai fazer com que a gente veja, com que a gente sinta coisas, com que a gente ouça, para a gente ser livrado desse império das trevas. Aqui o moço, né, que estava junto com o profeta, ficou com muito medo, porque ele viu naturalmente, com os olhos naturais, o lugar onde eles estavam, Dotã, essa cidade cercada. Naturalmente falando, não tinha saída. Mas espiritualmente, Deus enviou, abriu os olhos, e é Deus que abre os olhos espirituais. O profeta orou, Deus abriu os olhos espirituais do moço e ele pôde ver as colinas com carros, cavalos, aleluia, carruagem de fogo, ao redor daquela cidade, ao redor daquele lugar para proteger aquele homem que estava em comunhão com Deus. Aleluia! Se você anda em comunhão com Deus, você pode orar a Deus e Deus vai abrir seus olhos espirituais, ou ele vai te falar coisas, ou ele vai te dar direções. Amados, eu quero que você louve ao Senhor. Eu fiz uma viagem agora internacional, uma viagem bastante longa, e teve um momento, porque os aeroportos estão muito cheios, há algumas coisas que podem acontecer, normal de viagem, mas teve um momento, eu não vou descrever aqui, que a gente passou por uma certa privação, por um certo conflito ali, de troca de passagem, nós queríamos antecipar uma passagem, as nossas passagens, eu fui com uma amiga, e aí houve um momento muito difícil para a gente resolver, ela por ligação, não tinha o balcão da companhia disponível. Aí eu me atentei ao âmbito espiritual, eu busquei o reino, eu fui ao banheiro e orei, e eu falei, Espírito Santo de Deus, está escrito que você é o nosso ajudador, nos ajuda agora, nós estamos passando por essa aflição, nós precisamos que o Senhor desembarace todo laço maligno, toda treva que quer chegar para atrapalhar nossa viagem, e nós estávamos voltando, era o final da viagem no último aeroporto. Queridos, para a honra e glória do Senhor, eu comecei a imaginar na minha mente a minha amiga que estava resolvendo, ela se alegrando, e quando eu cheguei diante dela, isso aconteceu. Deus desamarrou, desatou os nós, quebrou as correntes, as trevas recuaram e o nosso voo foi tranquilo e nós conseguimos mudar a passagem de um jeito que nós queríamos. E deu tudo certo. Aleluia! Sabe, o Satanás, ele investe contra a nossa vida, mas quando a gente ouve Deus, quando a gente busca em oração, Deus, aleluia, ele entra com providência. Porque a nossa luta não são contra as pessoas, a gente poderia ficar muito chateado com aquela companhia aérea, mas nossa luta não são contra as pessoas, não são contra principados e potestades. Efésios 6:12 diz sobre isso. Então nós fomos para o reino espiritual,
Nós acessamos o Senhor e tudo se resolveu. Se na sua vida hoje tem alguma coisa que está travada, tem alguma coisa que não está dando certo, seja na saúde, financeira, qualquer problema, ou numa viagem, ou uma questão de relacionamento, busque o Senhor. Porque o império das trevas, ele tenta se aproximar, mas quando nós nos aproximamos mais do Senhor, o império das trevas, o inimigo, ele começa a retroceder. E eu digo uma coisa para você, use a palavra de Deus. Eu busquei a palavra, Espírito Santo, está escrito que você é meu ajudador, e ele nos ajudou. Busque, porque da mesma forma, Jesus, quando foi tentado no deserto, ele profetizou a palavra. Ele disse a palavra, o tentador se aproximou dele, querendo oprimir Jesus, mas Jesus tinha a palavra. Sabe que o Salmo 91 não é só para ficar aberto na nossa casa, tomando poeira, não. Nós temos que nos apropriar daquela palavra e saber que é uma realidade divina para nós hoje. E aquela palavra, da palavra de Deus, se torna realidade. Porque também a palavra de Deus, a Bíblia é um livro espiritual, sabe? Você habita no esconderijo do Altíssimo, então você pode descansar na sombra do Todo-Poderoso. Você pode dizer, aleluia, que ele é o refúgio e fortaleza. Nenhum mal te sucederá. Eu fui profetizando isso na minha viagem, profetizei antes, durante e depois. Nem praga nenhuma chega na sua vida e na minha vida. Vai falando, porque Deus vai trazendo à existência as coisas que não existem como se já fosse. Deus vai te abençoando, como aqui nesse texto que eu citei para vocês, quando o profeta teve aquela visão da proteção de Deus, de os anjos de Deus, cavalos, carruagens de fogo, ele se acalmou, porque Deus começou a lutar a sua luta. A gente tem que entregar as guerras, as lutas, batalhas para o Senhor, porque ele começa a guerrear as nossas guerras. Nós só temos que confiar no Senhor, entregar, para tudo mais ele vai fazer. Aleluia! Sabe como eu confiei nessa viagem aqui na terra, nessa caminhada nossa aqui, nessa temporada, nós temos que estar conectados com o âmbito sobrenatural, conectados em Deus, saber como funciona e acionar essas armas espirituais, a presença de Jesus, do Espírito de Deus, orar em nome de Jesus, repreendendo todo o mal, toda cilada, todo engano, todo embaraço, todo laço, e Deus vai abrir as portas, caminhos, e vai nos levar em segurança e nos proteger. Creia nessa palavra, creia que ela é a verdade. Eu sei que eu falo para homens e mulheres cheios de fé, e Deus quer cumprir coisas lindas na sua vida, Ele quer fazer com que você prospere, com que os seus caminhos deem certo as coisas para você, seja numa viagem, qualquer plano que você criar, que você projetar, se for da vontade de Deus, vai acontecer da melhor forma e vai ser poderoso. Aleluia! Eu espero que Deus tenha falado ao seu coração, e se Ele falou, não deixa de compartilhar. O império das trevas, ele é vivo e ele é ativo, mas nós temos muito mais ativo e vivo na nossa vida o reino de Deus, onde está o nosso Rei dos Reis, Jesus, onde está nosso Pai Deus, onde está nosso amigo Espírito Santo de Deus. E repreende essas trevas que possam estar querendo se aproximar de você, porque o reino de Deus é ativo e vivo e Jesus vai te ajudar. Amém? Mais uma vez, deixa o seu joinha. Se você está pela primeira vez, se inscreva no canal, aperte o sininho para as publicações novas chegarem ao seu celular. Deixa aqui nos comentários como você está em Deus. O Senhor Jesus tem te cobrido, tem coberto a sua vida com um manto sagrado. Eu creio, declaro e profetizo, anjos te guardando. Aleluia, uma blindagem espiritual do sangue de Jesus chegando sobre sua vida, sobre os seus negócios, sobre a sua família. E Deus te guardando, te livrando, te suprindo, te abençoando em todo tempo e em todo lugar. Aleluia! Eu profetizo essa palavra, que Deus te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o rosto dele sobre você e te dê muita paz, muita alegria em nome de Jesus. Até o próximo encontro com Deus. Tchau, tchau.